Quando a gente vai falar de mamografia, é importantíssimo a gente entender a anatomia da mama. Então, eu vou fazer um resumo bem básico da anatomia mamária para a gente começar a nossa aula. Então, a mama, ela está repousada na parede torácica anterior. Então, a gente tem os músculos intercostais, tem um grande peitoral, e aí começa a mama propriamente dita, que é uma glândula, né? Uma glândula exócrina. A principal função da glândula mamária é produzir leite, é nutrição no momento em que a mãe está passando pelo processo de aleitamento, né? A mama tem outras funções, tá? Mas não é o objetivo dessa aula da gente de hoje, então vou focar aqui na anatomia. A gente consegue ver que a mama, ela produz, ela tem tecido adiposo e junto com esse tecido adiposo, a gente tem a parte funcional da glândula mamária, que são os lóbulos e os ductos mamários. Essa é a estrutura mais importante que vocês precisam conhecer, que vocês, conhecendo isso, vocês vão entender a imagem na mamografia. Então, existe a árvore ductal, que são os ductos, que eles saem dos lóbulos e caminham em direção ao mamilo. E os lóbulos, que são essas bolinhas tipo um calcinho limpa, é o que vai produzir as secreções e o leite materno. E aí tá aumentado para vocês verem os ácidos, desemboquem os ductos, e esses ductos vão sair lá no mamilo. Aí é que se desenvolve toda a ecologia mamária. Vejam, então, aí é a unidade morfofuncional da mama. A gente vê os ácinos, esses conjuntos de ácinos formam os lóbulos mamários, e eles estão ligados por esse sistema ductal aí, que desembocam todos lá no mamilo. Nessa região da mama é onde vão se formar as patologias mamárias. Quando a gente fala em mamografia, os nódulos, as calcificações, as assimetrias, elas vão se formar nessa parte da glândula mamária, nos ductos e nos lóbulos. E além da gente falar de anatomia mamária, a gente precisa entender por que a mamografia é hoje um exame tão importante no mundo inteiro, gente. E aí, hoje, infelizmente, para todas nós mulheres, o câncer de mama é uma epidemia mundial. Há 20 anos atrás, a gente poderia dizer que o câncer mais prevalente era o câncer de colo de útero nas mulheres. Mas há muitos anos que isso já não é verdade. O câncer de mama é campeão em nós mulheres. Cada vez a gente vê uma incidência maior. Isso aí que vocês estão vendo é o dado do INCA, bem recente, de 2022. E esses estados que estão pintados com rosinha mais forte são os estados que são mais incidentes em câncer de mama. A gente vê alguns estados do sul lá, Santa Catarina, bem forte, Rio de Janeiro também. Pernambuco está ali no meio, não está entre os menos incidentes, nem entre os mais incidentes, mas está ali no meio. Quando a gente vai detalhar Pernambuco, ele está em 10º lugar, né? A taxa de 46,4 quer dizer a taxa de incidência de câncer de mama no estado de Pernambuco. E aí, quando a gente vai para um dado ruim, que é o dado de mortalidade para cada 100 mil pessoas, também um dado ruim, que é de 2020, a gente também não está muito bem. Pernambuco ficou em 10º lugar do Brasil, entre os estados que têm maior mortalidade por câncer de mama. E aí, uma estimativa para 2025, eu tirei isso bem recente do site do INCA, é um site aberto, né, Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde. Qualquer pessoa que quiser pesquisar sobre qualquer câncer, pode ir lá no site do INCA que vocês vão ver muita coisa. Então, a estimativa para 2025 é que 75 mil mulheres por ano receberão o diagnóstico de câncer de mama, gente. Assim, é um absurdo, né? E, infelizmente, 19 mil mulheres morrerão por ano de câncer de mama até 2025. Então, realmente, é uma coisa que nos chama muita atenção, que a gente precisa rastrear. É aí que entra a mamografia. Qual é o exame para rastreamento? A gente precisa rastrear essas mulheres assintomáticas para tentar diagnosticar o maior número possível de mulheres acometidas pelo câncer. E aqui, só para vocês compararem, a cada 150 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, a gente diagnostica um homem, né? Isso aí tem vários fatores. O homem tem mama menor, o homem não tem lá
os ovários produzindo estrogênio. Então, tem vários fatores aí que ajudam a ter essa proporção bem menor para o homem. Aqui é mais um gráfico mostrando a quantidade de câncer de mama nas mulheres. Isso aí é uma estimativa para o ano de 2023, para cada 100 mil habitantes. Então, você vê mama disparado. Veja aí o lado rosinha. Mama disparado em câncer de mama nas mulheres. Logo depois vem cólon e reto. Logo depois, colo do útero, né? Aí depois vem tireoide, brônquio, pulmão. Já no homem, você vê lá a próstata disparado, semelhante ao câncer de mama. Só depois, bem menos, é que vem cólon e reto. Cólon e reto ficou aí meio que igual entre homens e mulheres, a incidência. Mas para a gente ver como mama hoje está muito mais incidente do que câncer de colo de útero e câncer de intestino. Então, vamos lá. Mamografia é o exame de rastreio para câncer de mama. E quem é que faz essa mamografia? Quem produz essa mamografia? Para vocês terem uma noção, até mesmo para explicar adiante quando vocês estiverem com a paciente, doutor, eu tenho muito medo, doutor, eu tenho muito medo de mamografia, já me falaram que mamografia aperta muito o peito, que é um exame muito doloroso. Então, vocês precisam entender, eu não sei quem aqui já viu de perto a realização de uma mamografia, mas o aparelho é esse, ó, isso aí é um mamógrafo, certo? Em que a gente está vendo a técnica de radiologia posicionar a paciente no aparelho. O mamógrafo nada mais é do que um aparelho de raio-x. Só que é um aparelho de raio-x diferente. É um aparelho de raio-x em que é produzido um raio-x direcionado para a mama, um feixe colimado. E lá em cima, nesse desenho que vocês estão vendo, existe uma ampola, um tubo de raio-x, que é onde a gente vai ter uma placa com elétrons. E quando a gente liga o aparelho, que liga na voltagem, vai produzir um raio aí nessa parte superior do tubo. E esse raio vai descer em direção à compressão da mama, que é importante ter essa compressão. E aí o que vai acontecer? Na hora que liga o aparelho, a voltagem lá é gerada e o colimador, tá? O colimador é para direcionar o feixe de raio-x exatamente para a área que a gente quer que seja estudada. Então, vejam que desce o raio lá de cima de onde é produzido, direcionando exatamente para a mama na hora da compressão. A partir do momento que a dose é absorvida pela mama, automaticamente essa bandeja de compressão já levanta. Então, quando você for explicar para a paciente, você, veja só, existe a compressão da mama que é necessário para fazer uma boa imagem, mas assim que a dose é absorvida, que é muito rápido, acho que dura 1, 2 segundos, já essa bandeja de compressão já sobe e a mama não fica mais apertada aí no meio desse aparelho. Então, é um exame que muitas vezes é super tranquilo para alguns pacientes e para outros pacientes, alguns que têm limiar de dor menor, alguns que têm mais sensibilidade mamária, alguns que têm mamas mais densas, que a gente vai ver daqui a pouquinho são pacientes que têm um pouquinho mais de dor durante a realização do exame, tá? E são feitos, gente, em cada mama são feitas 2 compressões, certo? Nessa forma que vocês estão vendo, é feita a imagem em crânio caudal, certo? Eu vou mostrar para vocês verem a diferença. Uma coisa importante que eu botei esse slide. Muita gente fala, tem até vários vídeos no YouTube, na internet, que a mamografia é muita radiação, a mulher deve evitar fazer mamografia todos os anos, que é muita radiação acaba gerando câncer. Gente, não é verdade. A dose de radiação ela é medida em milisievert, certo? Que é uma unidade. Veja aí, a foto do meio é 0,4 milisievert, é a dose absorvida pela mama durante a realização da mamografia. Compara com outros exames muito mais comuns do que a mamografia. Vejam primeiro, um raio-x da coluna lombar, 1,5 milisievert. Uma tomografia de crânio, 2. Uma tomografia de abdômen, 7 milisievert. E o último, que é o enema baritado do intestino, com contraste, 8 milisievert. Então, veja só, a dose da mamografia é uma dose muito pequena. Então, não caia nessa falácia de que a dose da mamografia é muito alta. É uma dose que se espalha para tireoide, para ovário. Não é. É uma dose baixa e a gente consegue ter uma resolução muito boa da imagem.
E aí, era importante vocês saberem quando começar a fazer o screening do câncer de mama, o rastreamento. E aí a gente tem um pouquinho de divergência, né? A paciente está lá, você atendendo no ambulatório, a paciente vai perguntar assim para você, mas doutor, eu tô com 35 anos, com quantos anos é para começar a fazer a mamografia? Então, gente, existem várias vertentes sobre isso. A Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a SBM, recomenda que a mamografia de rastreio, que é mamografia de rastreio, é aquele exame que deve ser feito na mulher assintomática. Então, a mulher não sente nada. A partir dos 40 anos, ela deve começar a fazer a primeira mamografia. A Sociedade Brasileira de Mamografia, o American College of Radiology e a FEBRASGO recomendam dessa forma, iniciar o rastreio aos 40 anos. E aí vai uma observação. Se a mulher é considerada de alto risco para câncer de mama, quem são essas mulheres? Aquelas que possuem parentes de primeiro grau com câncer de mama ou de ovário na família. Essas mulheres, consideradas de alto risco, devem começar o screening para câncer de mama 10 anos antes do caso índice. Então, se eu tenho uma mãe que teve câncer de mama quando ela tinha 45 anos, eu devo começar a fazer o meu rastreio aos 35, 10 anos antes, tá certo? Mas se for uma mulher de risco habitual, deve-se começar o screening aos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu, particularmente, sigo essa recomendação. Não é só porque é minha sociedade de mastologia ao qual eu sou vinculada, mas é porque a gente vê aqui no Brasil muitas mulheres com câncer de mama entre os 40 e os 49 anos. E se você for ver a recomendação do Ministério da Saúde e do INCA, eles dizem para começar a mamografia aos 50 anos e fazer a cada 2 anos. Mas o que a gente vê na nossa prática e o que já foi visto por vários trabalhos feitos por brasileiros e publicados em revistas de impacto é que essa faixa de mulheres de 40 a 49 anos fica perdida. E o que a gente vê? Que realmente vem tendo um aumento dos casos de câncer nessas mulheres nessa faixa dos 40 aos 49. Então, dessa forma, a Sociedade Brasileira de Mastologia segue a recomendação de iniciar aos 40. Eu trabalho no SUS também, certo? Então, no SUS, eles só deixam fazer a partir dos 50 anos. Muitas vezes eu pego mulheres com menos de 50 anos, ou com um nódulo palpável, ou mesmo sem nada no exame clínico das mamas, mas que eu quero que o rastreio comece antes. Então, na própria solicitação lá da mamografia do SUS, eu escrevo: necessito que essa paciente comece o rastreio. Aí, geralmente, eles não negam, não, eles fazem o exame. Mas, assim, recomendo fortemente que vocês deem mais cuidado a isso, porque não acho justo a gente começar com 50 e fazer a cada 2 anos. A gente pode perder muitos casos aí nessa forma de rastreio. E aí, embaixo, nesse mesmo slide, vocês estão vendo a US Preventive Task Force, que é um órgão independente do governo norte-americano, que estuda só câncer. E até no início de maio desse ano, veja que isso é uma novidade quentíssima. Esse órgão recomendava a mamografia a partir dos 50 anos e a cada 2 anos, ou seja, o Ministério da Saúde e o INCA seguiam esse órgão norte-americano. Mas o que aconteceu agora, recente, tem uma atualização agora do finalzinho de abril, eles publicaram no site deles, mudando essa recomendação. Eles agora, diante de muitos casos diagnosticados em mulheres a partir dos 40 anos, eles recomendam que não sejam mais a 50, que seja a partir dos 40 anos. Então, chegando mais perto da recomendação do Colégio Americano de Radiologia e da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASGO, certo? Então, eu acho que a gente está caminhando aí para uma... Talvez, né, o INCA e o Ministério da Saúde mudem isso também, mas é isso. Cada vez a gente começa a rastrear mais mulheres na tentativa de detecção precoce do câncer de mama, certo? E aí, quem que a gente deve rastrear? Quem que a gente vai rastrear? Eu botei essa foto de Angelina Jolie aí, porque ela é como se fosse a musa da mastologia, né? Não sei se vocês lembram, mas em 2013, ela anunciou para o mundo todo que ela ia fazer a retirada profilática das mamas
porque ela era mutada para o BRCA1 e BRCA2, que são 2 genes com chance de até 80% de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. Além dela ter mãe e avó com câncer de mama. Então, assim, depois dessa divulgação de Angelina Jolie, foi importantíssimo. Muitas mulheres conseguiram entender também o risco que passavam, porque tinham mulheres também na família com câncer de mama, e foi muito bom. Quem a gente rastreia? Mulher de risco habitual acima dos 40 anos, assintomáticas. Se você está com uma mulher de 30 que tem um nódulo, que tem um linfonodo palpável na axila, pode fazer essa mamografia antes, tá certo? Mas se você pega mulheres assintomáticas, começar a rastrear a partir dos 40 anos. E muita gente me pergunta, mas doutora Sheila, eu não, ao invés de fazer a mamografia, eu posso fazer esse rastreio com ultrassom de mama? A mamografia é tão chato, tão doloroso. E, gente, a resposta é não. Não pode, não é a mesma coisa. Infelizmente, eu queria que essa resposta fosse que o ultrassom de mama é um exame muito tranquilo, né? Mas a verdade é que o único exame que comprovadamente diminui câncer, mortalidade por câncer de mama é a mamografia. E diminui em torno, gente, de 40%. Então, isso é um dado muito relevante, tá? A gente não pode substituir pela ultrassom, pela ressonância de mama. Precisa realmente fazer a mamografia, porque a mamografia nos mostra achados muito incipientes, sugestivos de um tumor de mama. Quando o ultrassom mostra, quando a ressonância não mostra, quando o exame clínico das mamas não mostra, quando a mulher não sente nada. Quantas mulheres a gente já pegou no consultório com microcalcificações, com lesões iniciais do câncer de mama, que a gente só conseguiu flagrar e tratar porque fez a mamografia adequadamente, tá certo? Então, exame de rastreio é mamografia, que é o único que comprovadamente diminui a mortalidade. Então, quais são as imagens que o mamógrafo foca? Vamos lá, essas aí que o paciente vai entregar na mão de vocês e vocês vão ter que dar uma olhada, tá? Não leiam só o laudo, não leiam, vejam as imagens, é cada vez mais importante. Então, do lado esquerdo eu tenho as incidências crânio-caudal. São as primeiras imagens formadas pelo mamógrafo, tá? A gente consegue ver a mama direita e a gente consegue ver a mama esquerda, tá? Essa imagem que eu peguei para vocês é uma paciente minha da clínica, tá? Não é uma mamografia normal, é uma mamografia que tem 2 nódulos. Acho que vocês conseguem ver aí 2 formações nodulares, uma na mama direita e uma na mama esquerda. Não era um câncer, tá? Parece meio feinho, mas eram 2 cistos grandes que quando a gente aspirou, resolveu por completo, tá? E na parte direita você tá vendo a incidência oblíqua. Qual é a diferença dessas incidências? A crânio-caudal, o feixe de raio-x, ele entra de cima para baixo. Então, ele entra na parte superior da mama, a mama está lá comprimida e sai pela parte de baixo. Depois, o mamógrafo roda, faz uma rotação, né? A paciente sai do mamógrafo, o mamógrafo faz uma rotação e o técnico de radiologia novamente posiciona a mama da paciente para fazer essa imagem oblíqua. Então, nessa imagem oblíqua, o raio entra da lateral para medial. E aí a gente consegue ver um pouco da axila, tá? Essa parte triangular lá em cima que vocês veem na parte oblíqua é o músculo peitoral maior. Aí a gente consegue ver já um pouquinho de axila, consegue ver os linfonodos axilares nível 1. E a gente consegue ver um pouquinho mais do que está na crânio caudal. Mas a gente precisa analisar todas essas imagens juntas para a gente dar um diagnóstico, tá? Um nódulo, por exemplo, ele tem que ser visto nas 2 incidências, na crânio caudal e na oblíqua. Se por acaso a gente vê uma imagem nodular só na crânio caudal e ela não se apresenta na oblíqua, pode não ser o nódulo, pode ser outra coisa. Então, a gente precisa que nódulo seja visto nas 2 incidências. Aqui, mais uma vez, uma imagem de crânio caudal. E como é muito comum hoje em dia prótese de silicone, essa aí é uma imagem com prótese, ó. Tá vendo? Essa parte bem brilhante que vocês estão vendo lá atrás da mama são 2 implantes de silicone. Eles foram colocados retroglandulares, tá certo? Ali a crânio caudal e aqui a imagem oblíqua. Então, a gente consegue ver a imagem com implante. Uma dúvida muito comum. Mas pode fazer mamografia com prótese de silicone? Pode fazer mamografia. A prótese não vai romper, não vai estourar, tá certo? Como eu falei para vocês, a compressão ela é muito rápida. Agora, na hora que vai fazer o exame nas clínicas de radiologia, geralmente as pacientes que têm implante, elas assinam um termozinho.
porque ela está se submetendo ali ao exame que, de repente, aquela prótese está rota e a gente não sabe, né? Então, podem acontecer alguns incidentes. E outra coisa importante também é que a mulher que tem prótese de silicone, ela recebe um pouquinho mais de radiação na mama para fazer a mamografia. Por quê? Porque na hora que a técnica, se for uma boa técnica em radiologia, ela precisa fazer uma manobra chamada manobra de Eckling, que é uma manobra em que ela puxa a glândula mamária para frente e empurra essa prótese para trás, para ela conseguir pegar a maior parte possível de glândula mamária. Então, é uma manobra que gera um pouquinho de desconforto na paciente, mas que vai mostrar para a gente melhor esse parênquima mamário, que é onde a gente precisa ter o foco, que é onde pode estar alguma alteração, certo? E aí entra aqui uma coisa muito importante para você, ginecologista, avaliar na mamografia da sua paciente, né? Geralmente, a paciente com a mamografia alterada, o primeiro médico que ele mostra, geralmente, é o ginecologista. E aí, você precisa identificar essa mamografia para saber quando identificar, quando encaminhar para o astrologista. Então, uma coisa muito importante é você identificar se a mãe da paciente que você está atendendo, ela é hipersubstituída, ou seja, adiposa, ou se é uma mama densa. Por que isso é importante? Isso a gente consegue ver descrito lá no laudo da mamografia. Se você for ver o laudo, ler linha por linha, você vai ver assim, mamas lipossubstituídas, ou então mamas moderadamente densas, ou então mamas extremamente densas. Então, não veja só o BIRADS, lá a conclusão lá embaixo, que a gente vai entrar nele daqui a pouco. Leia todo o laudo, porque saber o padrão de distribuição do tecido mamário é muito importante. Veja só esse esquema. O A é uma mama totalmente lipossubstituída. O que vocês veem de branquinho no meio da mama é aquela parte que eu mostrei lá na anatomia dos lóbulos e dos ductos. É a glândula mamária, tá certo? É aí onde se formam as patologias. E o que você vê no fundo da mama de cinza é gordura, tá certo? Então, quanto mais cinza a mama, menos glândula e mais gordura. Vocês vejam que essa mama aí, da letra A, é uma mama quase toda substituída por gordura. Não precisa olhar a paciente, eu já sei que é uma paciente de mais idade, porque fisiologicamente as mulheres de mais idade, geralmente aquelas mulheres no pós-menopausa, elas têm a substituição do tecido da mama. São mamas que são mais gordurosas e têm menos glândula mamária, porque já não tem tanta aquela influência dos hormônios estrogênio e progesterona, né? Elas não têm mais ovulação, elas não têm mais aquele ovário produtor de hormônios. Se você vê a mama dele, vai lá pro final do rosto agora que eu vou falar. Veja, é uma mama toda branca, é uma mama extremamente densa, tá? É uma mama que é uma mama mais difícil da gente avaliar. Quando eu pego paciente com uma densa no consultório, eu tenho a maior atenção. Muitas vezes entram no rastreio de pacientes com maior risco para câncer de mama. Aí vocês vão ver que isso foi provado em alguns estudos. Por quê? Porque a mama é tão densa que a sensibilidade da mamografia é menor. Então, pode passar nódulo aí. O nódulo, ele é branquinho. Então, o branquinho no meio do fundo branco lá da glândula mamária não tem contraste nenhum. Nessas pacientes com mamas extremamente densas, geralmente a gente associa uma ultrassom de mama junto para complementar a avaliação das mamas, tá certo? E aí, se você vê a mama B e C, são mamas que têm tecido glandular, mas numa proporção menor. Veja, a B, a gente pode dizer que é uma mama heterogeneamente densa, tem tecido glandular esparso, tem muita gordura e tem pouca glândula. Já a C fica aquela mama moderadamente densa. A gente ainda vê muito tecido glandular, tá? Mas não é como a D. A D, ela é toda tomada por glândula mamária. Geralmente, o perfil de pacientes que têm mamas extremamente densas são mulheres mais jovens. Por isso que a gente diz que não adianta fazer mamografia em meninas muito jovens. Não adianta, porque o padrão da mama é esse, é ser extremamente denso, tá? E aí, olha, foi um trabalho publicado no New England Journal of Medicine em 2007. Na época, foi um trabalho que teve grande repercussão,
que ele avaliou justamente a densidade da mamografia e o risco de detecção do câncer de mama. Então, foi o caso controle, um pouquinho mais de 1.000 mulheres, e que se viu que as mulheres que têm mamas extremamente densas, em comparação com as mulheres que têm mamas lipossubstituídas, tem um aumento de risco de câncer de mama em 470%. Depois desse trabalho, se incluiu as mulheres com mamas densas como aumento de risco para câncer de mama, que até algum tempo atrás não era. Mama densa era uma característica genética de cada mulher, de idade também, né? Mas depois desse trabalho do New England, se incluiu as mulheres que têm mamas extremamente densas como mulheres de mais alto risco para câncer de mama, tá? Por quê? Porque é uma mama que esconde nódulo, tá certo? Em 2016 saiu outro trabalho, e aí eu vou entrar no outro conceito para vocês, que é o conceito de tomossíntese. O que é tomossíntese? O tema da nossa aula é mamografia. Tomossíntese é a mamografia 3D. É como se fosse uma tomografia. Ele pega a mama e fatia essa mama em várias partes. E aí vai estudar cada fatia para tentar detectar mais nódulos, mais microcalcificações, mais alterações, tá certo? É um exame que é bem mais caro do que a mamografia normal. Não é um exame tão feito hoje em dia, assim, tão fácil. Existem muitos lugares aqui em Recife que fazem, mas a gente não pode dizer que é um exame aí aberto para o SUS, por exemplo, a tomossíntese, não é. Porque a avaliação dele é muito mais demorada pelo radiologista e é um exame muito mais caro, certo? Mas esse trabalho foi interessante, ele foi publicado no JAMA, que é uma revista muito, muito interessante. E aí ele avaliou 453 mil exames. E aí o que aconteceu? De mulheres fazendo como rastreamento. Ele pegou 453 mil mulheres que estavam fazendo exame de rastreamento para câncer de mama. E aí, 279 mil fizeram mamografia digital e 174 mil fizeram mamografia digital mais a tomossíntese, tá? A tomossíntese é igual àquele mamógrafo que eu falei para vocês, só a aquisição da imagem que é um pouquinho diferente. E aí, o que eles perceberam? Que as mulheres assintomáticas que fizeram só mamografia digital acharam, a cada 1.000 exames, 2,9 tumores de mama. E as que fizeram mamografia mais tomossíntese a cada 1.000 exames realizados, eles identificaram 4,2 exames alterados. Então, aumentou muito a sensibilidade de detecção precoce de nódulo para a associação de mamografia com tomossíntese. E isso eu estou falando para as mulheres com mamas densas. Então, fazer a tomossíntese hoje é um aliado dessas mulheres que têm mamas densas e extremamente densas, certo? Aí, mais mostrando um pouquinho para vocês que tomossíntese são cortes tomográficos na mama. É um pouquinho mais de radiação, tá certo? Porque, como eu falei, é um exame um pouquinho mais demorado e que fatia a mama para a gente achar mais coisas. Então, é como se fosse um exame em terceira dimensão. O radiologista, na hora que está dando laudo, ele consegue manipular a imagem, cascavelhando mesmo algum possível nódulo lá muito pequenininho e aumentando, assim, muito a sensibilidade do diagnóstico. Quando você vai examinar uma mamografia, é importante, com aquela paciente que está ali na sua frente, você saber algumas coisas da história daquela paciente, tá? Não é só pegar aquele exame, ler o que está no laudo ou ver a imagem. Muitas vezes a gente está numa sala que não tem nem negatoscópio para a gente ver a imagem. Hoje a gente está recebendo muito exame no papel. E não sei se vocês aí, depois vocês me falam. Eu que atendo aqui no SUS em Recife, eu estou recebendo umas mamografias agora que vem um QR Code no papel e que a gente bota lá a nossa câmerazinha para abrir o link para a gente ver as imagens. Veja, não é a mesma coisa, tá? A gente tá vendo um filme no negatoscópio, né? Mas eu entendo que é uma coisa também de tecnologia que não tem volta. A gente precisa melhorar a forma em que esses exames são liberados para paciente e a forma da gente acessar no nosso aparelho celular. Porque às vezes nem todo mundo está com internet, nem todo mundo consegue ter um acesso bom a essas imagens. Isso pode prejudicar um pouquinho a nossa avaliação. Eu, como mastologista, estou sentindo um pouquinho. Não é a realidade de consultório, tá? Na realidade de consultório, a maioria das pacientes de consultório particular estão chegando ainda com os filmes normais.
Algumas clínicas de radiologia já botam as imagens dos filmes da mamografia na internet, então a gente acessa o site com o login do paciente e a gente consegue ver ali no computador o exame, mas a gente precisa também ter um computador com a tela com uma boa resolução, então é muita coisa que pode influenciar isso aí, tá? Mas o que pode influenciar também a interpretação da mamografia é algumas coisas que vocês têm que perguntar na história clínica. Então, por exemplo, se essa paciente tem prótese de silicone, se essa paciente já é operada da mama, ou se já fez alguma cirurgia estética, ou mesmo reconstrutora da mama, se ela já foi operada de câncer de mama, já fez uma reconstrução. Se essa mulher faz reposição hormonal, então é importantíssimo saber se ela faz reposição hormonal, porque pode ter repercussão, principalmente nos lóbulos mamários. E a história familiar. Importantíssimo. Perguntem se ela tem casos de mulheres com câncer de mama ou de ovário na família, principalmente mãe, irmãs, tias, avós, tá certo? Mas principalmente mãe, pai, que também homem pode ter câncer de mama, e irmãos. História familiar também é importante. Se você pega, por exemplo, está atendendo uma paciente, ela tem 35 anos, tem uma irmã que teve câncer de mama com 32, e ela tem a mama muito densa, você consegue ver isso pela mamografia, você já pensa, poxa, essa paciente é uma paciente de risco, é uma paciente que eu tenho que ter mais cuidado, vou encaminhar ela para o mastologista, certo? É importante saber essa parte clínica também. E aí a gente entra no BIRADS, né? O que é que vocês precisam saber do BIRADS? O básico, vocês vão ver que eu botei o básico BIRADS, minha gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o BIRADS é um livro enorme. Vejam aí, ó. Isso é o último BIRADS. Peguei essa imagem da internet para vocês. É um livro enorme, muito grosso. É um livro que a primeira edição dele saiu em 1993. E é o guia das alterações da mamografia. Hoje o BIRADS ele se estendeu, né? A gente consegue ter BIRADS na ultrassom de mama e na ressonância magnética, tá? Então, qualquer exame de mama, seja mamografia, ultrassom e ressonância, se for um exame sério, um exame por uma pessoa experiente, tem que ter lá a conclusão BIRADS e a recomendação de conduta, tá? E a gente, para estudar isso, a gente seguia por esse atlas aí, tá? Que foi um sistema de padronização de laudos e de conduta que nasceu lá nos Estados Unidos em 1993 e hoje a gente está na 5ª edição dele, que saiu em 2013. Tá para sair agora no forninho a 6ª edição, ainda não saiu, mas está para sair a 6ª edição. E eu costumo dizer que o BIRADS é um documento vivo, porque a cada edição mudam muitas coisas, tá? Então, é sempre interessante. Se você for radiologista e gosta de trabalhar com mama, se você é mastologista, pretende fazer mastologia, tenha um BIRADS no seu consultório, na sua clínica, porque é um livro de consulta. Você está lá fazendo ultrassom de mama e o mastologista pode se habilitar a fazer ultrassom de mama. Você está lá fazendo ultrassom de mama e de repente você não sabe como classificar aquele nódulo, aquele cisto, aquela calcificação, aquela mama com implante, e aí explica tudo. Então, quem tem interesse com mama e imagem de mama tem que ter o BIRADS para consulta. Certo? E além de ele padronizar os laudos, ele dá a recomendação de conduta. É o que eu vou mostrar para vocês agora. O BIRADS, ele varia de 0 a 6. Aqui eu vou comentar primeiro... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Tá bom, eu passei. Não tá voltando. Deixa eu voltar. Vou preencher aqui. O BIRADS, ele varia de 0 a 6. 0 é aquele exame inconclusivo. Então, por exemplo, se eu pego um paciente com mamas extremamente densas, que eu não consigo diferenciar nada lá dentro, eu boto 0. Vocês já sabem o que é uma mama extremamente densa. Então, eu posso botar um BIRADS 0, que é um exame inconclusivo. O que é isso? Eu preciso reconvocar essa paciente, fazer um exame complementar, ou fazer uma ampliação na própria mamografia, ou geralmente eu peço para complementar com ultrassom de mama, que aí vai ajudar bastante a gente a decifrar essa mama, certo? E aí aqui eu botei para vocês de BIRADS 1 ou 5, o 6 eu vou explicar depois também, que junto com 0 são casos mais de exceção. BIRADS 1 é aquela mama totalmente normal, é aquela mama em que o radiologista ou o mastologista que é habilitado para dar laudo em mamografia, ele consegue bem definir a parte de gordura, a parte de glândula, a parte muscular e não vê nenhuma alteração.
BIRADs 2 são achados benignos. Você veja que vai aumentando a numeração do BIRADs e vai aumentando a suspeita para câncer de mama, tá certo? BIRADs 2 são calcificações vasculares, então a gente vê artérias calcificadas na mama, a gente pode ver cisto, esteatonecrose, fibroadenomas calcificados. Você vê aí nessa BIRADs 2, ó, lá embaixo, um nódulozinho branquinho, um miolinho preto no meio. Isso é um fibroadenoma calcificado, chamado também de calcificação em pipoca. Tudo alteração normal, não tem risco de câncer de mama. Quando a gente passa para o BIRADs 3, são algumas alterações que aumentam um pouquinho o risco de câncer de mama, mas 92% de chance de benignidade, tá certo? Geralmente no BIRADs 3, o que é que a gente faz? Controle semestral. A gente pede a ultrassom de mama para nos auxiliar e a gente pede controle ecográfico semestral. A mamografia continua sendo anual, mas a gente pede a cada 6 meses para a paciente fazer a ultrassom de mama. Geralmente é algum nódulo com formato um pouquinho diferente, geralmente é alguma assimetria na mama, certo? Alguma parte da glândula que está um pouquinho assimétrica em relação à outra, mas não é para se desesperar. Tá? Eu vejo, às vezes, muita gente desesperada com BIRADs 3, mas não é para se desesperar. BIRADs 3 é só controle ecográfico e acompanhamento. Agora, claro, que tudo é individualizado. Se eu estou com uma paciente com BIRADs 3, que é uma paciente de alto risco para câncer de mama, uma paciente que tem muito ansiosa, com cancerofobia, geralmente eu trato esse BIRADs 3 como BIRADs 4. Que é justamente o que necessita de uma biópsia, tá? Então, cada caso deve ser avaliado individualmente. BIRADs 3 é controle semestral, mas se eu estou diante de uma paciente de alto risco, eu posso tomar uma conduta mais ativa, pensando em funcionar e fazer uma biópsia desse nódulo. É mais tranquilo para a paciente, apesar de ser um procedimento invasivo, mas a gente tem que compartilhar essa decisão com o nosso paciente. Hoje é tudo compartilhado entre o médico e o paciente. A gente explica os riscos e a gente decide conjuntamente junto com ela qual vai ser a conduta a ser tomada, tá? BIRADs 4 já é aquela mama mais suspeita, tá? Então a gente já vê distorção arquitetural, não necessariamente a gente vê o nódulo. O BIRADs 4 ele é dividido em A, B e C. O 4C é quase igual ao 5. É aquele caso em que o radiologista tem medo de botar o 5, aí bota o 4C. Mas é praticamente igual. O 5 já é 95% de chance de ser um câncer de mama. Então, o que a gente vê? A gente vê o nódulo irregular, especulado, microcalcificações junto desse nódulo, a gente vê linfonodos atípicos na axila, a gente vê espessamento de pele, tudo isso a gente consegue ver na mamografia, tá? Então, é um exame essencial para a gente. O BIRADs 1, só resumindo, mamografia totalmente normal, continua a rotina normal do rastreamento. Aqui o BIRADs 2, mais aumentado para vocês, ó, o fibroadenoma calcificado lá, na parte mais inferior da mamografia, também achado benigno, tranquilizar a paciente. BIRADs 3, certo? É como eu falei para você, controle semestral. Uma coisa importante sobre o BIRADs 3, se durante 2 anos a gente está fazendo um acompanhamento dessa paciente com mamografia e ultrassom e não há alteração, automaticamente ela cai do BIRADs 3 para o BIRADs 2, tá certo? 2 anos de acompanhamento cai para o BIRADs 2. E evoluir para a biópsia vai ser uma decisão aí, dependendo da paciente que tiver ali na sua frente. BIRADs 4, veja aí essa foto dessa mama, ó. A gente consegue ver uns pontinhos branquinhos na parte mais inferior, são microcalcificações de formas diferentes. A gente consegue ver essas linhas retas aí na mama, essa parte branca. Veja, mama não é para ter linha reta, a não ser que seja uma mama operada, tá? O tecido glandular mamário é um tecido mais homogeneizado, ele não faz essas linhas retas na mama. Então, aí tem alguma coisa muito estranha, uma distorção arquitetural. A gente não vê nódulo, a gente não vê formação nodular, mas a gente vê um repuxamento, né? Então, aí, ó, BIRADs 4. Com certeza vai para biópsia. BIRADs 5, olha essa mama. Vejam, a gente consegue ver o nódulo lá na parte mais superior, a gente consegue ver o músculo peitoral lá em cima, ó, vários linfonodos, tá? A gente consegue ver vários, veja se vocês conseguem ver vários pontinhos branquinhos, que são microcalcificações, se dirigindo para mamilo e para areola, tá? Altamente suspeito. A gente consegue ver muita vascularização nessa mama de artérias. Tudo que a gente vê de vaso
em mamografia é artéria. Então, a gente consegue ver muita neoangiogênese, tá? Isso não é bom, significa que tem uma alta metabolização aí de um tumor, né? Também vai para biópsia, com certeza. E eu deixei o BIRAD6 para o final. O BIRAD6 é quando a gente já tem uma comprovação histológica que é um câncer de mama, que é o carcinoma, tá certo? Essa imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo, vocês estão vendo, vejam, uma massa no meio da mama, que é um nódulo, né? Só de olhar eu sei que é um nódulo irregular, ele emite várias espículas, mais ou menos na região central do mama. E olhem lá para cima, para a axila, junto do músculo peitoral, um linfonodo, uma linfonodomegalia enorme, bem suspeita, né? A forma normal do linfonodo não é essa forma aí redonda. É aquele linfonodozinho riniforme, né? Mas aí é um linfonodo caracteristicamente metastático, já comprometido com a neoplasia, certo? E por que é um BIRAD6? Se você for ver a imagem, essa é uma paciente minha do consultório. Isso é a imagem antes do lado esquerdo e a gente começou quimioterapia neoadjuvante para ela, ou seja, antes de fazer a cirurgia, e ela teve uma resposta completa. Dê uma olhada aí nas imagens oblíqua e crânio-caudal do lado direito. Sumiu completamente aquele nódulo na mama, assim como o linfonodo lá na axila, tá? Aí você olha essa mamografia aí, mas aí você tem que saber a história da paciente. Por que o BIRAD6? Porque ela já tem uma histologia de câncer de mama. Tá certo? Então, o paciente que está em quimioterapia, fazendo imunoterapia, e que pode ter tido uma resposta imaginológica completa no tratamento, que é o melhor para nós mastologistas, mas continua sendo BIRAD6, tá? Porque ela já tem um câncer. E aí a gente vai chegando mais para o final. Eu quis trazer essa parte aqui da pandemia, porque o que aconteceu na pandemia, gente? Essa pandemia da Covid fez com que diminuíssem muito as mamografias realizadas nas mulheres brasileiras. O que aconteceu? Muitos casos avançados sendo diagnosticados, certo? Inclusive em consultório particular, não é só no SUS não, né? No SUS a gente tá vendo mais, a gente tá vendo aquela bola de neve de câncer chegando nas emergências. Quem atende em emergência ginecológica obstétrica aqui em Pernambuco deve estar sentindo o tanto de paciente oncológico que está chegando, seja de mama, seja de endométrio, seja de ovário, de tudo. Por quê? Porque foram 2, 3 anos sem ir para médico, sem fazer exame, e agora a gente está pegando as consequências. Então, esse trabalho aí de cima foi publicado agora, recente, e mostra o impacto da pandemia da Covid no diagnóstico do câncer de mama. Aumento de 26%, e aí saiu essa matéria na Veja, em decorrência desse trabalho que foi publicado, tá? Esse trabalho foi publicado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, pelos pesquisadores de lá, e eles viram um aumento de 26% em casos graves de câncer de mama. O que é isso? É aquela mulher que tinha aquele nódulozinho lá no início da pandemia, que se não tivesse tido essa pandemia, ela iria fazer os seus exames de rotina normais de mama, mas parou tudo, todo mundo morrido, aquele medo geral. O que aconteceu? 2, 3 anos sem mamografia, sem mastologista, sem ginecologista. Então, aquele nódulozinho que estava lá, impalpável, pequenininho, quando a gente conseguiu diagnosticar, já estava localmente avançado. Não foram poucos, gente, foram muitos casos e continuam chegando casos avançados até hoje, tá? Então, o que eu deixo de mensagem final para vocês? Identificar. Peguem a mamografia, leiam o laudo, leiam o que o radiologista escreveu. Vejam a composição da mama. Se a mama é se aquela mama é adiposa, eu já fico bem mais tranquila. Por quê? Porque é mais fácil identificar nódulos. Se você vir lá que o radiologista botou mamas muito densas, mamas extremamente densas, tenha mais carinho com essa paciente. Peça um ultrassom de mama para complementar. Encaminhe para o mastologista se tiver alguma dúvida. O que a gente não pode perder é esse time de saber a hora de ver uma alteração no lado da mamografia e encaminhar para o mastologista ou pedir uma biópsia, tá certo? É importantíssimo. Vir um BIRADS 4 para cima, encaminha para o mastologista, a gente vai saber direitinho qual é a biópsia. Hoje tem vários tipos de biópsia. Isso aí depois, talvez, a gente pode pensar numa outra aula, quais os tipos de punção de biópsia. Mas, assim, a gente sabe identificar qual é a biópsia, assim, mais efetiva naquele caso. Então, de mensagem para vocês,
Pegou a mamografia, BIRADS 4 ou 5, encaminha para o mastologista, tem algum mastologista conhecido, liga, faz uma referência mais direta, porque essa paciente não pode perder tempo, né? Pegou a mamografia BIRADS 3, mas é uma paciente que tem alto risco, várias pessoas com câncer na família, encaminha também para o mastologista, tá? Agora, BIRADS 1 e BIRADS 2, fiquem tranquilos, vocês mesmos podem orientar a paciente que estiver lá com vocês. BIRADS 0 também é um exame inclusive, então vê lá no laudo BIRADS 0, peça um ultrassom, se a ultrassom de mama vier junto com alguma alteração, aí você encaminha para o mastologista também. É isso, gente. Terminamos.